Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Programa hoje, 19 de junho de 2023. A gente tem aqui à mesa, não é? Para um bate-papo de 1 hora, o prefeito de Primavera do Leste, o prefeito Leonardo Bortolin. Cá está para a gente prosear. Sobretudo, gestão lá de Primavera, nosso município vizinho, não é? E tem também, rapaz, aí da pauta que consta, o glorioso Leonardo Bortolin pretende disputar a presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios. Está construindo a candidatura, agimentando aí apoios. Vamos falar sobre isso. Sabe por quê? Sabe quem está lá? É o Neurilan. Neurilan está lá, ó. Lorenberg nem tinha barba branca, para você ter uma ideia, naquela época, quando ele assumiu lá. Acho que nem barba não tinha, né? E o Lorenberg está lá, se deixar por ele fica lá, não larga o osso de jeito nenhum. A gente vai falar sobre isso, né? Que é essa instituição muito importante, que é a AMM, que representa a imensa maioria dos municípios do estado. Não falo todos, porque tem alguns que ainda não fizeram a adesão, não se associaram, mas a grande maioria está lá. Então, o Leonardo Bortolin está aqui para a gente falar. Vamos falar também sobre um pouco de Primavera do Leste, não é? Sobre a gestão lá, como as coisas andam nesse momento, numa cidade que, quando eu passo por lá, eu fico espantado, porque lá parece que não para de crescer, parece assim, sabe? Tem um... Enfim, e além do povo, que é o grande pulo do gato, né? A população de lá é maravilhosa, o povo bacana, viu? Ali tem um misto de tudo, sulista, mato-grossense, paulista, e uma mistura que deu certo. Lorenberg Alves, frio acabou, o dinheiro acabou também, cá estamos de volta e a semana começou com mais um programa Opinião. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que se liga aqui no programa Opinião em qualquer canto, seja pelo canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br ou até pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia. É importantíssimo ter você a cada dia, a cada noite aqui, não é? Isso já tem durado mais de 3 anos e isso é o que nos alimenta, não é? Para que possamos ter sempre inspiração e vontade de trabalhar cada vez mais. Prefeito Leonardo, muito bom tê-lo aqui, Leonardo Bortolin. Obrigado pela primeira vez estar aqui conosco, né? E que seja a primeira de uma série de outras tantas, até porque informação é sempre bem-vinda, informação de qualidade, diretamente da fonte, aqui é sempre bem-vinda. A primeira pergunta é, por que cargas d'água o senhor inventou de querer disputar a presidência da AMM? O Neurilan não está quietinho lá na dele, lá há anos e muitos anos. O senhor quer tirar o ossinho do rapaz? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Uma satisfação poder estar aqui no Opinião. Cumprimentar você que nos assiste, tanto pela televisão quanto pela plataforma digital, e mais uma vez agradecer a todo o Grupo Gazeta pela oportunidade. Paulo, na verdade, hoje estou indo para o final de segundo mandato, né, e para quem me conhece um pouquinho, sabe, fui vereador em 2012, reeleito em 2016, me tornei prefeito, num grande desafio numa eleição suplementar, né, num momento com uma missão de poder fazer com que o município voltasse a crescer, que o município voltasse a discutir desenvolvimento regional, que voltasse a ter uma plataforma, ferramentas para potencializar o processo da verticalização industrial. E hoje, terminando o segundo mandato, ao lado de vários prefeitos que não aceitavam a ideia da perpetuação do poder, porque isso é ruim para qualquer instituição. E eu particularmente reconheço o excelente trabalho do presidente Neurilan, mas não concordo com o 5º mandato à frente da associação,
que é de fundamental relevância para o fortalecimento dos municípios matogrossenses. E com isso, tinham-se aí 6 bons nomes, 6 bons gestores que almejavam disputar a eleição da MM e que acabaram me convidando para podermos construir um projeto único de candidatura à renovação da nossa entidade. Aceitei o desafio e estamos aí construindo, à base de muito diálogo, de muito respeito, essa proposta de renovação, de oxigenação de ideias, por entender que a nossa entidade ela pode fazer muito mais do que é feito hoje pelos municípios. Está hoje no partido MDB. Está no MDB. O senhor, com esses outros 5, eram 6, não é, que estavam pleiteando, que tinham essa intenção, ou os nomes estavam à disposição ali para uma eventual candidatura para disputar com o Neurilan lá nessa próxima eleição. Chegaram num consenso, fizeram um acordo entre vocês, quer dizer, todos estão unidos em torno da sua candidatura, ou foi, por acaso, um foi desistindo, o outro também, aí o senhor falou, não vou desistir, vou me manter. Houve um acordo ali de... Na verdade, houve uma convergência de ideias. Todos são excelentes gestores que teriam capacidade de fazer um belo trabalho à frente da entidade, mas que numa reunião com todos escolheram aí poder construir esse projeto com o meu nome e todos estão dando total apoio e estão nos ladeando nessa construção, que até agradeço a todos eles, o prefeito Edu de Itaiangá, Nelson Paim de Pochorel, Janaílza de São Félix, Rafael de Campo Novo, Marcelo de Dom Aquino, que sem os quais eu não teria força para poder entrar numa disputa como essa. Professor Lorenberg. Prefeito, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, e é uma conversa rica com a presença do senhor aqui. E o amigo telespectador já ganha, e ganha muito com a presença do senhor. Prefeito, eu vou entrar nessa mesma rota, aproveitando parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, para provocar, e provocar sempre no bom sentido, trazer dois questionamentos que é mais um pedido de reflexão do que necessariamente uma resposta, mas uma reflexão. A primeira delas, o senhor falou, em um trecho da resposta, o senhor falou que reconhece o belo trabalho que vem fazendo o atual presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios. E aí vem minha provocação, entre aspas. Qual é o ponto negativo que existe na administração atual à frente da associação e que poderia ser exatamente o ponto em o senhor fazer uma nova costura, uma nova administração à frente da associação? E uma segunda questão, o grupo de 6 com o senhor, esses 5 prefeitos que o apoiam, eles farão parte da chapa que o senhor virá encabeçar ou não tem nada costurado nesse sentido? Bom, professor, primeiramente dizer que isso é unânime num mundo onde nós exercemos a democracia, de que a perpetuação no poder ela não faz bem para uma entidade. Eu acredito que a MM possa trabalhar muito mais, dar muito mais resultado do que ela dá hoje. A MM ela tem uma condição de poder trazer para si a discussão do desenvolvimento regional, que é uma das grandes pautas que a gente tem levado. É claro que respeitando a aptidão de cada local, mas levar essa discussão. Nós precisamos promover formas de diminuir a desigualdade social dentro do Estado. E isso entre os municípios nós fazemos como? Através da oferta de emprego, através do aumento de renda da população. A MM ela tem uma condição hoje de poder ter um calendário permanente de qualificação, tanto de gestores como de suas equipes técnicas, que vejo que isso pode ser muito melhorado. A MM tem condição de levar a discussão e instruir de ferramentas os municípios para poder ter o aumento da arrecadação própria das nossas cidades do Estado. A grande parte dos 141 municípios do Estado, hoje, infelizmente, sobrevivem, a maior parte deles, de repasses da União e do Estado. E isso tem que mudar. Nós temos que procurar ferramentas e esse é um papel importante da MM. A MM ela tem que dar essa condição de discussão para os municípios.
né? E eu acredito que muitos outros pilares hoje não são explorados. Ela tem a condição de ser um pilar de captação de recursos, principalmente oriundo da União, em processos que são essenciais e que todos os municípios têm sofrido, como é a questão do saneamento, a questão do tratamento de resíduos sólidos, né? Então são muitos pilares que eu vejo que hoje nós temos condição de discutir, levar inovação para dentro dos municípios, né? Passar a discutir com ideias inovadoras, ideias de renovação, e é por isso que eu me predispus a poder construir essa candidatura, né? E respondendo a segunda pergunta, nós ainda não temos uma chapa consolidada, porque são 13 regiões no estado, onde dos 18 cargos, cada região terá a condição de ter o seu representante, né? Então, em nenhum momento os 6 candidatos que ali estavam comigo, ou algum ou outro falou, eu te apoio, recuo desde que eu possa compor nessa condição. Pelo contrário, todos estão muito abertos para poder ajudar esse propósito da construção. Prefeito, a desigualdade que há no estado de Mato Grosso, eu vou pluralizar, as desigualdades que ocorrem do ponto de vista regional são intensas e já não é de agora, faz muito tempo que há essas desigualdades regionais. Tem município que tem participação pífia, que não é município produtor, por consequência acaba tendo, quando belisca, é um beliscãozinho bem, leva muito pouco daquele tributo, daquela divisão do tributo, não é? Eu gostaria de saber o que o senhor tem em mente para alavancar essa discussão, porque, afinal de contas, se a associação representa os municípios, essa associação precisa de dar o ar da graça, e eu acho que isso está faltando um pouco, se não muito, né? Eu acho que está faltando muito, e já faz muito tempo, de liderar, caberia à MM liderar isso, para que os municípios pequenininhos, ou até grandes do ponto de vista territorial, mas que não têm desenvolvimento nenhum, não têm a sua, sequer sabe a sua vocação, porque não há um incentivo, não há um trabalho, não há um estudo. E a Associação Mato Grossense dos Municípios tem recursos para fazer esses estudos, para nortear esses municípios. Qual que é a sua meta para esse tipo de situação, uma vez que é um senhor abacaxi, imagino que os municípios lá que estão nessa situação, o cara vê lá um Sapezal, um Campos de Julho, mas não sei quanto, arrebentando na arrecadação, porque são municípios produtores. Mas aí ele que não tem essa vocação, não vou nem muito longe, não, vou aqui em Rosário Oeste, em outros municípios mais, que não tem, aí fica a haver navios esperando que alguém se mobilize. Deveria mobilizar a Assembleia Legislativa, deveria, o governo do Estado propriamente, devido com as suas secretarias, deveria. Mas isso não acontece. Ou se acontece de forma muito tímida, mas a MM sim deveria fazê-lo, ou não? Bom, Paulo, primeiro dizer que o Estado de Mato Grosso, por sua vez, hoje ele passa por uma nova fase, onde é um Estado que passa a dar credibilidade para que empresários invistam. É um Estado que resgatou sua seriedade perante a classe empresarial e eu acredito muito que a MM ela possa ser uma ferramenta para poder, através de consultorias, fazer o levantamento e demonstrar aptidão regional e local. Alguns municípios, eles estão passando agora, como é o caso lá do Vale do Arinos, como é a região de Brasnorte, Juara, onde a pecuária tem dado espaço para a lavoura. E muito brevemente esses municípios eles vão passar a discutir o processo da agroindustrialização. E ainda mais com essa revolução de logística que acontece com o advento da ferrovia e com as rodovias que agora passam a ter recursos estruturantes da parte do governo do estado. Então o que nós temos que fazer é saber fazer esse levantamento técnico e potencializar se naquele município vai ser o turismo, se naquele outro vai ser o turismo do agronegócio ou se vai ser o turismo ecológico, se nós vamos tratar a piscicultura, se nós vamos tratar a pecuária, né? Essa semana eu estive visitando o município de Torixoréu e eu conheci o município de Torixoréu por 3 oportunidades. Fazia uns 8 anos que eu não ia a Torixoréu. E fiquei muito feliz porque quando a gente passou por lá e nos momentos que nós tivemos na cidade, nós vimos vários comércios que foram abertos,
né, comércios que estavam chegando. Por quê? O prefeito de lá ele teve a expertise de mostrar que aquela cidade ela está numa determinada área geográfica onde ele pode ser uma referência comercial para municípios circunvizinhos. Então a MM ela pode ajudar nesse trabalho para demonstrar, olha, prefeito, nós temos condição de gerar emprego e renda no seu município, potencializando este segmento ou este outro segmento. Olha, prefeito, nós podemos procurar agora, não necessariamente na área de oferta de emprego e renda, mas também dizendo da melhora na arrecadação própria, porque isso vai impactar na diminuição de desigualdade social. Quanto mais recurso o município tem, mais condição ele tem de tratar os temas de relevância à sociedade, a oferta de saúde, a oferta de creche, né? Então, levar esses instrumentos. Nós levamos para dentro do município de Primavera algumas ferramentas que deram certo, né? Seja a questão da planta genérica de valores, seja o recadastramento da planta imobiliária, seja outros fatores que conseguimos aumentar a receita própria do município. E isso pode ser levado para os demais municípios do estado de Mato Grosso. Então, a tratar a desigualdade, nós temos tanto na parte de oportunizar mais oferta de geração de emprego e renda, através de estudos que vão demonstrar qual a aptidão daquela localidade, seja regional ou local, e ainda instrumentalizar o aumento da arrecadação própria das cidades de Mato Grosso. Okay. Então, assim, há compromisso não tem plano de governo ainda, mas é um compromisso seu de proceder desta forma, ou seja, abrir estudos para aqueles municípios que precisam descobrir sua vocação e por onde caminhar, porque aí se nós... Exatamente, e tomar a frente de poder liderar essas comitivas empresariais, essas comitivas de desenvolvimento, né? Hoje o estado de Mato Grosso tem a SEDEC, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que possibilita o estado de Mato Grosso um dos estados mais competitivos quando a gente fala de subsídio. Então é importante que a MM tenha essa parceria junto com a SEDEC e possa promover essa captação de recursos e também a captação de oferta de emprego. Escutou, né? O compromisso dele aqui, esse é um trabalho que ele eleito, a gente vai cobrar porque, de fato, é necessário que esses municípios tenham esse braço forte no municipalismo. A instituição está ali para isso, né? Para dar esse respaldo, já que ela tem condições para isso. O Estado está num rumo bom, como disse aqui o prefeito, né? Tem uma secretaria forte, que é essa do César Miranda, mas se não tiver também os representantes genuínos do próprio segmento municipalista ali em cima para cutucar, para buscar, para brigar, as coisas não acontecem. E o prefeito Leonardo está dizendo aqui, inclusive, que é meta dele colocar isso em prática, uma vez conseguindo se eleger presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Opinião dá um tempo para o intervalo comercial e volta num instante só. Cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião ao vivo. Hoje aqui a gente tem o prefeito dali, ó, de Primavera do Leste, da nossa querida Primavera do Leste. O Leonardo Bortolin, MDB, que vai disputar aí a presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios na próxima eleição agora. E está aqui falando, inclusive, dessas suas propostas e o que pensa acerca do municipalismo. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre a gestão lá em Primavera. Agora eu quero abrir espaço para as notícias do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Deputados estaduais alertaram o governo de que o projeto de lei que proíbe o transporte do pescado durante 5 anos pode ser engavetado, e isso caso os parlamentares não chegarem aí a um consenso com o Executivo sobre as mudanças que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso deseja fazer
para aprimorar a proposta. Nesta segunda, 19, o próprio presidente da Casa de Leis, deputado Botelho, do União Brasil, afirmou que o texto corre o risco de ser rejeitado em segunda votação. Abre aspas. Existe a possibilidade de não aprovar e, por isso, a gente pede melhorias, fecha aspas, disse o deputado durante entrevista ao programa Tribuna, lá da Rádio Vila Real. Então, o presidente da Assembleia, o Eduardo Botelho, ele voltou a afirmar que tem condições de ser prefeito de Cuiabá por conta da sua história de vida. O parlamentar também aproveitou para cutucar os possíveis adversários, como os deputados federais Fábio Garcia, do União Brasil, e Abílio Brunini, do PL. Segundo Botelho, enquanto Fábio Garcia se transformou praticamente em papagaio de pirata do governador, Abílio continua fazendo suas peripécias nas redes sociais. Abre aspas aí, o Fábio está fazendo articulação, né? Andando aí, o Fábio está fazendo as suas articulações e acompanhando o governador em todo lugar, né, para onde vai. Eu estou indo sozinho, porque eu tenho o meu povo, eu conheço as pessoas de Cuiabá, os líderes, os bairros, o povão, fecha aspas, disse Botelho, nesta segunda-feira, dia 19, durante entrevista lá ao programa Tribuna da Vila Real FM. O deputado Botelho também afirmou que sua vivência nas ruas da capital, antes de se tornar político, isso facilita o seu diálogo com a população cuiabana. Abre aspas, eu trabalhei nas ruas de Cuiabá, nas feiras, fui professor, trabalhei em oficina, então eu passei em todos esses locais e segmentos, fui da antiga SEMAT, fui professor em vários colégios aqui. Eu tenho essa condição de chegar realmente na casa do povo e também tenho feito isso, fecha aspas, disse o Botelho. Aí ele tem também aqui, dá uma cutucadinha aqui no Abílio. O Abílio está fazendo isso aí, fazendo o que ele sabe fazer, que é pegar o celular, ficar fazendo aqueles negócios lá. Ele está fazendo o que sempre fez. O Estopa também está fazendo o trabalho dele. O Ulisses, no caso aí é Ulisses Moraes, ex-deputado estadual, está fazendo o que ele sabe fazer, que é usar as redes sociais. Cada um fazendo aí o seu, fazendo a sua parte, completou o Botelho. Essas e outras notícias aí você acompanha no Gazeta Digital. Botelho, você assistiu não? Você ouviu a entrevista na Rádio Vila Real? Foi a síntese é isso aqui, realmente eu escutei tudinho. O Botelho, vivíssimo na questão disputa eleitoral 2024. Ele ratificou e apontou. Quando ele falou do Fábio Garcia, não está aqui, mas ele falou assim, ó, o Fábio Garcia está acompanhando o governador, ele é neto de ex-governador, né, que é o Garcia Neto, sobrinho, tem um tio que foi prefeito, que é esqueci o nome. O Palma. Palma. O Rodrigo Palma. E eu não tenho pai governador, não tenho tio prefeito, eu tenho o povão. Eu tenho o povão e tem uma história de vida. Isso foi bem bonito que ele falou, inclusive, né? E ele está muito ativo e muito afim, né? Quando vê no Botelho, ele está muito afim dessa situação toda, de encarar. Aí, quando questionado sobre esse imbróglio interno no União Brasil, porque lá o governador que manda, né?
O governador que manda. E o queridinho dele é o Fabinho, né? Ele perguntaram sobre isso, falou, não, eu estou fazendo o meu, o Fabinho está andando lá com o governador nos compromissos oficiais, eu estou com o povão, e lá no ano que vem a gente vai decidir aí o que vai virar. Ele não quis antecipar, mas pelo que eu estou sentindo aí, ele falou assim, está com plano B, se não der lá, ele pula para o outro lado aí. O que você acha? Olha, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho acompanhado, as andanças do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, parece-me que a candidatura dele já está praticamente acertada com ele mesmo. Ele não vai desistir em nenhum instante, ainda que ele tenha que pular do barco do União Brasil. Isso é fácil. Poderemos, não é certeza, uma janela partidária, porque ele não pode migrar de um partido para o outro, porque o parlamentar, seja municipal, estadual ou federal, não é dono do seu cargo, do seu mandato. Quem é dono é o partido. Mas no Brasil, o partido é o que menos conta, porque há negócio daqui, negócio dali, que pode dar a carta branca para que um parlamentar migra de um partido para o outro, que é um erro tamanho, é um desrespeito, uma agressão ao próprio partido. Você acha que ele não vai desistir, então? Ele não. Porque Pelo jeito, se o Mauro Mendes puser a faca no pescoço, porque assim, o presidente do partido é o Mauro, né? É o governador. E se ele falar assim, ó, infidelidade partidária, meu cara, você pula para outro partido para você ver. Você vai dar com os burros na água. Você acha que ele não pode fazer isso? Não pode fazer uma chantagem? Mas ele é presidente da Assembleia Legislativa. E a pauta na Assembleia Legislativa passa na mão do presidente da Assembleia. E aí? Quem Como pode que mais? fica? Quem pode mais? Quem tem mais café no bolo, Lorenberg? Verdade. Então, Mauro, acho que nessa aí eu acho que não é bom comprar briga não, viu? Até porque lá na Assembleia, o Júlio Campos esteve aqui há alguns dias, ele falou que o Botelho tem de 15 a 16 deputados apoiando ele. Dos 24, 15 a 16 apoiam o projeto político para 24, Prefeitura de Cuiabá do Botelho. A Janaína Riva, MDB, o partido do prefeito Leonardo, também disse agora, semana passada, que pelo menos 15 deputados lá da Assembleia apoiam o projeto Botelho para prefeito de Cuiabá. Então ali está coesa, não é? Só não apoia aquele que tem um nome colocado aí, o pessoal do PT, que tem candidatura já pretensa, né? Lúdio, uma turma lá, muito pequena. Mas enfim, vamos embora ver o que está acontecendo, que o Botelho está que nem pinto no lixo, assim, está muito assanhadinho. E está certo, tem que ir para onde o povo está, né? Enquanto lá está o Fábio lá com o governador, ele está no povão, abraçando aí, comendo pastel, enfim, nos campeonato amador, está participando de vários eventos esportivos aí, onde o povo está. Prefeito Leonardo conosco aqui, prefeito de Primavera do Leste. Eu vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite. Prefeito, no primeiro bloco, em uma das respostas que o senhor acabou de nos dar, o senhor dizia que a AMM poderia e deveria trabalhar com a questão e combater a desigualdade social no Estado. Desigualdade vem logo na frente a pobreza. E aí vou levar para Primavera do Leste. Prefeito, eu estava lendo o Atlas Socioespacial de Primavera do Leste de 2017. Uma pesquisa feita pela professora, encabeçada pela prefeitura, pela professora Maria Lívia Fioverante. E nessa pesquisa, e dentro desse Atlas, eu destaquei um trecho que eu gostaria de uma reflexão do senhor. Entre aspas, em Primavera do Leste, a população vivendo em pobreza extrema está concentrada nos setores censitários que abrangem os loteamentos Parque Eldorado e Jardim Progresso, São José, Cristo Rei, Coabe, Tancredo Neves. Os habitantes considerados como pobres estão principalmente localizados em Primavera 3, Jardim Progresso, São Cristóvão e Coabe Jaime Campos. E aí vem
uma pergunta ao senhor, muito mais um pedido de uma nova reflexão. Qual é a medida, já que o senhor está no segundo mandato da sua gestão, qual é a medida que o senhor tomou para diminuir, para amenizar as dores desse segmento da sociedade de Primavera, que está localizado na extrema pobreza, e para quem está na pobreza, na situação de pobreza? Qual foi a medida que o senhor tomou? E eu gostaria muito de ouvir um comentário sobre essa mesma medida. Professor, então, primeiramente, assim, eu vou discordar um pouco do estudo da professora, porque extrema pobreza em alguns bairros onde foi colocado não tem, né? Na verdade, por exemplo, o bairro Parque Eldorado hoje é um bairro muito bom de estrutura, de boas residências, né? E a maioria aí eu não colocaria como extrema pobreza, né? Extrema pobreza é o estado de vulnerabilidade social, é onde o cidadão não tem o alcance muitas vezes da pavimentação, do esgoto na porta de casa, muitas vezes a pessoa ali que não tem a oportunidade do emprego, né? E o que nós fizemos desde que nós entramos dentro do município na gestão foi exatamente fazer o que nós queremos fazer na Associação Mato Grossense. Nós fomos procurar qual era a aptidão do nosso município, né? Primavera existia um protecionismo das grandes redes não entrarem para lá. E nós passamos a identificar o município de Primavera como podendo ser uma cidade polo na região sul do estado de Mato Grosso, né? As pessoas inúmeras vezes saíam de municípios co-irmãos, como de Paranatinga, Santo Antônio, Novo São Joaquim, passavam por Primavera e iam para Rondonópolis fazer suas compras. Hoje, esses municípios circunvizinhos estão utilizando dos serviços de Primavera. E nós pensamos em poder explorar não somente a parte comercial, mas fazer com que Primavera se tornasse um polo de referência na educação superior, se tornasse uma referência na área de saúde, e hoje é o que tem acontecido. Agora, sem dúvida alguma, nós criamos ferramentas e instrumentos que podem ser levados para outros municípios que tenham uma característica de mesma aptidão, podendo potencializar, além dos incentivos, como mencionei anteriormente, em relação ao Estado, mas também os incentivos municipais, para que o município, num Brasil hoje de tanta concorrência, que ele pode ter a condição de disputar e buscar empresas e falar, olha, nós temos o melhor Estado, nós temos o Estado que mais cresce no Brasil, nós temos o Estado de oportunidade e nós temos um município que pode lhe proporcionar grandes garantias que o seu negócio vai dar certo, né? Então, o que nós identificamos lá atrás? Que a característica de Primavera seria a DNA do milho e que nós não poderíamos simplesmente aplaudir quando o município batia recorde em relação ao seu volume de commodities, em relação à produção do milho, que nós tínhamos que buscar o quê? A industrialização daquele produto, porque aí sim nós íamos conseguir aumentar a arrecadação do município e aumentar a oferta de emprego e renda. E foi isso que nós fizemos. Nós criamos incentivos e mecanismos para o município para que ao lado do Estado nós pudéssemos percorrer o Brasil, percorrer outros grupos e identificar que Primavera poderia ser um lugar para investimento. E essa realidade aconteceu. Nós fizemos várias expedições empresariais, empresas que talvez não estariam instaladas nem dentro do estado de Mato Grosso e que hoje fazem a diferença. Esmagadoras de milho foram atraídas essas empresas? Desde beneficiamento de semente de milho. Hoje Primavera é um município que planta cerca de 240 mil hectares de milho, 12% da semente de milho consumida no mercado interno é originária de Primavera, através das empresas que trabalham como beneficiamento, e posso te mencionar tanto a Valorem como a Longping, que foram empresas que hoje estão instaladas e que teve não somente um auxílio, mas uma força muito grande do poder público e da classe empresarial, de entidades como o Sindicato Rural, a CIPLE, CDL, para que se envolvesse, para que isso fosse realidade. Hoje tem em operação já FS, produzindo etanol de milho, esse produto que vai ser demandado muito a nível de mundo, ainda mais por alguns países já proibirem nos próximos 10 anos que dentro do querosene de aeronave tenha a composição de qualquer incremento fóssil, ou seja, vai ser demandado a nível de mundo a produção do etanol de milho e que tem uma condição
no estado de Mato Grosso, não só a oferta do produto primário, mas também uma condição logística que está acontecendo, essa transformação do intermodal ferroviário, né? E ali hoje nós temos uma nova indústria chegando para poder ter no seu produto industrializado a matéria-prima da indústria da FS, ou seja, aquele DDG que esmagou, que tirou, que virou só aquela proteína, ele vai ser vendido para uma outra indústria para produzir ração animal, né? Então, essa cadeia da indústria ela tem que acontecer, ela tem que ser discutida. E hoje eu posso te dar exemplos de inúmeros fatores. Nós temos indústria de sorvete que vai acarretar numa oferta e numa melhora na qualidade de vida dos pequenos produtores. Nós temos cerca de 400 famílias que sobrevivem da agricultura familiar, ladeados pelos municípios, nosso município mãe de Poxorel, municípios vizinhos como Dom Aquino, né, e que agora vai ter a oferta de sorvete, que era uma indústria que não era para estar dentro do município de Primavera. Então você tem que pensar não somente na transformação da commodities, que atinge o grande produtor, mas no pequeno através da agricultura familiar. Legal, hein? Muito bom mesmo. E essa questão da tecnologia, eu quero abordar, porque quando você tem aí a industrialização funcionando, ou a agroindústria funcionando, é porque tem uma pegada do investimento em tecnologia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no programa Opinião, a gente vai agora para o intervalo comercial, mas volta em 1 minuto com o prefeito de Primavera do Leste, não saia daí. A gente está de volta aqui com o programa Opinião. Eu quero mandar aqui, olha só, eu quero mandar um grande beijo, mas cheio de muito amor para a Adriana, minha irmã. A Adriana faz aniversário hoje. É nível dela, da minha maninha. Adriana. Parabéns, Adriana. Adriana Evangelista, que hoje faz aniversário, minha maninha caçula, que eu amo tanto. Todo o amor que há nesse mundo e um pouquinho mais para você, viu? Que essa data de hoje se repita aí por muitas outras ocasiões e em cada uma delas você esteja assim sempre saudável, feliz e principalmente abençoada por Deus. Parabéns, viu, Nana? Maninha te ama. E eu quero um pedaço do bolo também aí, tá? Olha só, estamos entrevistando aqui o prefeito lá de Primavera do Leste. O papo estava bacana porque estava falando aqui de algumas coisas que o Lorenberg deu uma cutucada no aspecto lá da gestão propriamente. Ele estava falando aqui da indústria e estava contando no intervalo, o prefeito, está dizendo que pela pujança que é o estado do Mato Grosso na industrialização, que vem batendo recordes inclusive, está dizendo que no ano que passou, dos municípios do estado de Mato Grosso, Primavera do Leste foi o que mais industrializou, né? E aí eu quero aproveitar então essa informação, puxar a questão da tecnologia. Como é que está o investimento em tecnologia e inovação? Porque isso é inevitável, né? Esse é um ponto. Tecnologia, informação, investimentos, como é que isso anda lá pelos lados da gestão de Primavera do Leste, não é? Em tudo, nas escolas, por exemplo, nas escolas municipais. E outro fator que é um problema estadual. O estado que mais industrializa, que mais cresce nesse aspecto, vive hoje um apagão na mão de obra qualificada, né? Essa é uma realidade também. Lá vocês têm tido esse problema, como que vocês estão fazendo? Porque tem a indústria, o povo tem que dançar conforme a música e daqui a pouco vem a demanda e ele tem que estar apto a trabalhar. Se ele não tiver qualificado, aí você vai ter que buscar mão de obra em outros lugares. Como é que estão esses dois aspectos lá? Bom, Paulo, primeiramente dizer que nós criamos um projeto chamado Escola do Futuro, onde foram construídas as salas Makers, para poder inserir inovação e tecnologia dentro do ensino gratuito da Prefeitura Municipal. Para quê? Principalmente para despertar o interesse nas crianças e adolescentes para as profissões do futuro. Isso, inclusive, vai ser painel de um evento que vamos participar na terça-feira que vem, sobre cidades inovadoras,
onde uma criança de 8 a 10 anos de idade, 11 anos de idade, ela está aprendendo a operar um drone dentro da sala de aula. Ela está aprendendo a utilizar uma impressora 3D, ela está tendo aula de robótica. Para quê? Para que ela se desperte o interesse não somente nas profissões do futuro, mas na inovação das profissões. Não tem como você ter um engenheiro agrônomo daqui a algum curto espaço de tempo que ele não saiba olhar a lavoura, se não por acima de um drone, uma agricultura de precisão, com um olhar mais técnico, mais abrangente. Então, nesse sentido, nós desenhamos esse projeto, que inclusive hoje tem despontado a nível nacional, para levar a inovação para o seio escolar. E o próximo passo agora é começar a utilizar a realidade virtual e o fortalecimento da robótica. Ótimo, e isso nas escolas públicas do município, para poder, não somente dentro da matéria pedagógica, isso alinhado na grade curricular do docente, mas no contraturno escolar também oferecer esse espaço que chama a atenção. Nós vamos, em curto espaço de tempo, nós vamos explicar matemática, nós vamos explicar física através de game. Isso é uma realidade que está muito próxima de acontecer. Nos países de primeiro mundo isso já acontece. Você imagina um adolescente que está situado num município de Cerrado, que nunca teve a oportunidade de conhecer o bioma do Pantanal. Ele fazer uma imersão através da realidade 3D e ir para dentro de um Pantanal. Então, esse ciclo tecnológico está muito próximo. O Estado tem pensado em políticas públicas voltadas à inovação através da CCTES e nós trabalhamos desenvolvendo inovação a partir do banco escolar do município. E a outra parte da pergunta é a preparação desse pessoal para o mercado de trabalho, porque tá aí, a água está batendo no pescoço, e ele precisa se... Paulo, eu tenho comunicado muito com muitos prefeitos aí no Estado para o desenvolvimento do programa de qualificação continuada. Muitas das vezes nós temos aí inúmeras possibilidades de subsídio através do Sistema S, que hoje é a grande plataforma e com credibilidade para poder aperfeiçoar a baixo custo qualificação de mão de obra. Só que muitas das vezes você compra um portfólio já desenhado. E é mais uma vez a importância do que bato num termo que utilizamos várias vezes em relação à MM. A poder ter a instrução e levantamento técnico da aptidão local. Quando nós fomos levar para a Primavera uma empresa de beneficiamento de semente de milho, nós falamos com a diretoria e eles disseram, olha, o maior desafio nosso é ter operador o operador da... fugiu o nome, o operador da plataforma para fazer a elevação dos bags de semente, de empilhadeira. E aí era um curso que dificilmente, na condição de gestão, nós iríamos ofertar operador de empilhadeira. E daquele curso de 40 operadores de empilhadeira, 28 foram absorvidos pela empresa. Então, através da qualificação de mão de obra, você transforma vidas. Então, e assim aconteceu na parte de eletricista industrial, assim aconteceu na parte de pintor residencial, fazendo o quê? Nós vimos que nós temos essa necessidade dessa qualificação. Levamos para dentro do Sistema S. Entramos com subsídio, procuramos parceria, muitas vezes provocando até a iniciativa privada a participar desse subsídio. E hoje nós conseguimos qualificar a mão de obra de acordo com a demanda e a necessidade local. Ótimo. Lorenberg. Prefeito, lá na página 5 do seu programa de governo, corresponde ao mandato agora, de 2021 a 2024, na página 5 tem lá a promessa de concluir a construção das casas destinadas aos moradores retirados das margens da BR-070. E eu vou fazer duas perguntas sobre esse item aqui, lá no programa seu de governo. Essas casas já foram concluídas, já foram entregues? E a segunda questão,
essas casas aqui eram destinadas àquelas famílias que tinham cerca de 90 famílias à margem da BR-070 e que viviam em casas de lona, de papelão. Refere a essas famílias ou não, prefeito? Agora a gente sabe o porquê do professor Lorenberg. Professor, exatamente. O município de Primavera, às margens da BR-070, sentido Barra do Garças, existiam ali 99 famílias, algumas que ali residiam há 3 décadas. E algumas que recentemente ali, aquele período, haviam chego. E muitas delas por necessidade e, em alguns casos, por conveniência e comodidade. Então, nós fizemos um levantamento dos quais, das 99, 65 famílias necessitavam, teriam direito e garantia à sua residência. Então, nós fizemos um levantamento. Então, me lembro muito o caso da dona Maria José, mãe de 5 filhos, que naquela oportunidade estava sem marido, sem esposo, e a necessidade de vulnerabilidade daquela mãe. E ela já estava ali há 4, 5 anos. Então, essa pessoa preencheu critérios dentro de um conceito técnico da Coordenadoria de Habitação, e hoje a dona Maria José ela tem a sua casa. Esse programa ele foi feito com recursos próprios do município. E a habitação com recursos próprios você quase não faz, porque é caro você construir casa. Onde a necessidade de você ter parceria com o governo do estado e o governo federal. A exemplo do que vamos construir agora, 1.690 apartamentos para a faixa 1,5, né? E ainda conseguimos levar o empreendimento lá para 3.000 casas faixa 2, em parceria inclusive com a MTPAR do governo do estado. E de todas aquelas casas, metade delas nós entregamos e metade delas estamos no final da conclusão de projeto para poder licitar, mas já com recurso em conta. Então, até o final do mandato, nós vamos entregar o que faltam dessas casas. Daquelas famílias da BR. Daquelas ali. casas da família da BR. Prefeito, se eu estiver equivocado nas informações, você me corrige aqui ao vivo. Vai ficar ruim para mim sendo corrigido ao vivo. Não tem problema não. Eu tive a informação que lá na sua gestão tem uma biblioteca. Se as informações que eu recebi são verdadeiras, trata-se de algo que, para mim, pelo menos, me encanta muito, porque eu acho que está faltando demais isso nas gestões municipais do Brasil. Houve um tempo que biblioteca era dádiva, né? Assim, eu adorava frequentar as bibliotecas públicas, não é? Depois veio a tecnologia e trouxe um afastamento disso, acabou sendo uma coisa muito rara. E aí eu descobri que lá em Primavera tem uma biblioteca com dezenas de milhares de livros, ambientes de todo tipo, classificado por cores, a área vermelha, a área não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se procede, né? Se não estou falando bobagem aqui, que eu notei aqui algumas coisas. Tem até farmácia lá, salvo engano. Que ambiente que é esse aí? Como que funciona essa biblioteca lá na gloriosa Primavera do Leste? Paulo, se a gente for entrar para discutir cultura como agente de transformação social, nós vamos ter que estender esse bloco até amanhã nesse horário. Deixa eu ligar para o Dorileu aqui. Deixa eu ligar o Dorileu aqui e ver se ele atende. Mas é verdade, no início do mandato, né, nós temos uma excelente equipe que trabalha a cultura como agente de transformação social, como integração social, como combate a essa vulnerabilidade de criança e adolescente. E no início não tinha orçamento e nós buscamos alternativas e esparramamos uma primeira biblioteca container, uma segunda, uma terceira, uma sétima, uma oitava, 9 bibliotecas container hoje nas praças, onde a própria população se disciplina de levar o livro e depois de levar para lê-lo e devolvê-lo à biblioteca container. E aí, com o passar do tempo, essa cultura, a política pública de biblioteca, ela aconteceu e nós levamos isso fortalecendo o acervo bibliotecário de todas as escolas, mas nós vimos que a população ela queria algo a mais. E aí foi onde nós procuramos, inclusive, parceria com as cooperativas de crédito, que isso tem que ser fortalecido pela AMM, a parceria público-privada, ela tem que acontecer, porque você consegue estender o braço do poder público muito além quando você envolve a iniciativa privada. E lá nós fizemos, numa das regiões mais necessitadas da cidade, fizemos a biblioteca modelo onde hoje a pessoa tem inclusive uma impressora em braille.
Então, o portador de necessidade visual, ele tem condição de poder pesquisar em braille. Olha só. O senhor pretende Imprimir levar em isso, braille. essas parcerias, você pretende levar para a AMM, uma vez eleito presidente da AMM? E, inclusive, ela trabalha como uma lan house. Então, você oportunizar naquela comunidade que, às vezes, o adolescente, a criança não tem acesso à internet, um local onde ela possa ir, ter o acesso, fazer o seu estudo, fazer a sua impressão. O que a gente pretende levar para a AMM é esse fortalecimento do público com o privado, né? Que isso hoje nós temos principalmente, vamos falar de cooperativa de crédito, que tem que contribuir com a sua responsabilidade social e que às vezes faltam bons projetos a serem apresentados. Eu tenho 2 minutos para encerrar o programa. Eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade nas suas considerações finais. Só uma perguntinha bem básica, eu queria saber, rapaz, tem uma discussão aqui, eu não sei se lá deve ter muitos rios lá em Primavera. Qual que é a sua opinião, bem rapidinha, 30 segundos, sobre esse projeto da pesca aí, do governo, que está dando uma polêmica só na Assembleia Legislativa? Paulo, confesso que eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o assunto, é um tema que tem que ser extremamente bem debatido, até porque a curtíssimo prazo, dependendo do posicionamento dessa lei, ela pode inviabilizar realmente a vida dos pescadores, que são uma população tão significativa e que sobrevivem da pesca, né? Então é um tema que tem que ser muito debatido e estudado com cautela. O governo Mauro Mendes está presente lá em Primavera do Leste? Está muito presente. Ou está faltando algum? Paulo, eu posso Bem dizer que eu mesmo. tive assim, o desprazer de ser prefeito ao lado do Pedro Tax, e a satisfação de ser prefeito ao lado de um governo de credibilidade, onde o investimento tem chego, seja na infraestrutura rural, seja na infraestrutura urbana, na educação, na saúde, né? Então, eu só sou grato ao governador. Valeu! Eu gostaria de ter mais espaço, mais tempo, mas não temos que encerrar agora. O prefeito de Primavera do Leste, o Leonardo Bortolin, aqui com a gente. Obrigado por ter estado conosco aqui. O espaço continua a postos para bem informar. E quando a gente estiver aí na campanha, a gente vai estar falando mais sobre a AMM. Tudo de bom. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lorenberg. Obrigado a você que nos acompanhou até agora pela opinião. Quem que está contigo ali é o rapaz que é o assessor? Hernandes. Fernandes? Hernandes, né? Hernandes, assessor, obrigado também pela força aí. O pessoal que está ali fora também, tem mais assessores ali. Então é isso, não é? Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. A Gisela Simona, ela é secretária adjunta lá do PROCON, da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. PROCON vai estar conosco às 7h30 da noite amanhã aqui, falando das novidades do PROCON Mato Grosso. Não perca, até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.